Fala galera, tudo bem? Aqui é a professora Ana Beatriz e hoje a gente vai falar de uma parte que cai muito na prova de vocês, principalmente no Cefet. O Setur também gosta, mas principalmente no Cefet, que é a parte de energia. A gente já viu força, a gente já viu trabalho, a gente já viu potência, rendimento e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria energia, a sua conservação e quando ela dissipa. Vamos lá. Energia cinética. Existem alguns tipos de energia, tá? E esses tipos de energia eu vou tratar aqui com vocês as principais, que são a cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Vamos lá. Primeiro tipo de energia que a gente vai ver é a energia cinética. O que seria energia cinética? Lembra quando eu dei cinemática para vocês lá no início do ano? Então, cinemática é quando a gente tem movimento, quando alguma coisa está em movimento, né? Eu tenho velocidade, lembra? Então, energia cinética, esse cinética significa que está associada a um movimento, ou seja, meu objeto, né, meu corpo, ele está se movimentando. Quando ele está se movimentando, ele vai ter uma velocidade. Se ele tem uma velocidade, ele tem energia cinética. Aqui, ó, energia associada ao movimento dos corpos e depende apenas de dois fatores, que é a massa e a velocidade do corpo. Por isso que a nossa fórmula é essa aqui. Energia cinética é igual a m de massa vezes a minha velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Tranquilo? Próxima energia. Essa energia aqui é a minha energia potencial gravitacional. Eu tenho dois tipos de energia potencial, a gravitacional e a elástica. A energia potencial gravitacional, ela está relacionada à altura de onde meu objeto vai estar. Tá? Eu pego um ponto de referência, que geralmente é o solo, meu ponto de referência, e esse ponto de referência eu vou chamar de zero. Tá? Então, quanto mais alto eu estiver, mais energia potencial gravitacional eu vou ter, ok? Então, ó, energia potencial gravitacional é quando um corpo é erguido a partir do solo. Ao ser erguido, ele adquire um movimento. E essa capacidade, né, de se movimentar a partir de uma determinada altura é o que eu chamo de energia potencial gravitacional. E ela depende do quê? Da massa do meu corpo, da gravidade e da altura onde ela se encontra. Energia potencial elástica. O que seria a minha energia potencial elástica? Quando eu tenho uma mola, e essa mola ela pode ser comprimida ou esticada, não é necessariamente só uma mola, tá? São todos os objetos que têm uma propriedade de se comprimir ou se esticar, né? E a partir desse comprimento, né, desse comprimento dela estar comprimida ou esticada, ela também adquire a capacidade de realizar movimento. Quando eu tenho uma mola, quando eu comprimo uma mola, ela depois, quando eu soltar, o que ela faz? Ela volta. Né? E quando eu estico a mola, se eu soltar, ela volta para o ponto de equilíbrio dela. Esse movimento que ela faz, ela adquire uma energia potencial elástica. Lembra que a gente viu força elástica? Então, além da força elástica, eu tenho uma energia potencial elástica. E essa energia potencial elástica, ela depende desse K, lembra? O K é o mesmo K da força elástica, é o K de constante elástica, que é a propriedade do material. Esse X também é o mesmo X lá da força elástica, que significa deformação, né? É o quanto eu comprimi ou o quanto eu estiquei a minha mola. E esse X ele vai ser elevado ao quadrado, dividido por 2. Não confundam energia potencial elástica com força elástica, tá? Força elástica é Kx. Energia potencial elástica é Kx ao quadrado sobre 2. E existem os dois, tá? Porque às vezes em algumas questões vocês veem energia potencial elástica e lembram da força. Não, força elástica é uma coisa, energia potencial elástica é outra coisa. Energia mecânica. O que seria a energia mecânica? Gente, a energia mecânica é a soma da minha energia cinética mais a minha energia potencial. Por que eu falei só potencial? Porque essa energia potencial ela pode ser tanto a gravitacional quanto a elástica. Tem exercícios que você vai somar a cinética mais a potencial gravitacional e a elástica. Então, essa energia potencial pode ser uma ou outra ou até as duas, tá? Ao mesmo tempo. E a energia mecânica é a soma dessas energias. Mas o que é legal da minha energia mecânica, né? O que acontece? Existe uma coisa chamada sistemas conservativos.
O que acontece num sistema conservativo? Num sistema conservativo, eu tenho a conservação das minhas energias, tá? A minha energia mecânica, ela é conservada. Como assim? Aqui eu tenho um exemplo, onde aqui no alto, a minha bolinha, ela tá aqui no alto, e aqui no alto ela tá parada, ou seja, se ela tá parada, ela não tem velocidade. Se ela não tem velocidade, eu não tenho energia cinética. Porém, ela está no alto. Se ela está no alto, ela tem energia potencial gravitacional, MGH. O que acontece? Coloco a minha bolinha para andar. Ela vai descer, 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 até chegar nesse ponto aqui. Neste ponto aqui, ela tem velocidade, porque ela continua andando, né, para poder subir essa outra rampa. Só que ela está embaixo. Aqui embaixo eu não tenho altura. Então, eu não tenho mais energia potencial gravitacional, porém, eu tenho energia cinética, porque ela está em movimento. Aí ela vai, sobe essa rampinha até chegar aqui em cima, onde ela para. Se ela parou, não tem velocidade, não tem energia cinética. Porém, eu tenho energia potencial gravitacional novamente. E este valor aqui é o mesmo que este valor aqui, tá? Então, o que acontece quando o meu sistema conserva? Durante toda essa trajetória, eu tenho minha energia potencial se transformando em energia cinética totalmente, até que aqui a minha energia cinética vai se transformar novamente em energia potencial gravitacional, ok? Então, existem algumas forças, né, que fazem com que tenha essa conservação de energia, que é a força-peso, a força normal e a elástica, são forças conservativas, ou seja, o trabalho ele não depende da trajetória. Lembra que a gente falou disso? Quando somente essas forças atuam, a energia desse corpo, ela se conserva durante toda essa trajetória, ok? Porém, existem alguns casos que eu vou ter perda de energia, que é o que a gente chama de dissipar, ou seja, perder energia. É aí que entra os sistemas dissipativos. Gente, dissipativo é quando eu perco energia, tá? Que são os casos mais reais, onde eu tenho perda de energia. Então, eu tenho algumas forças, às vezes, que atuam no corpo, como o atrito, lembra? A força de atrito, e a resistência do ar. Isso faz com que a energia mecânica ela não seja constante. Eu vou ter perda de energia. Então, não tenho como conservar essa energia. O que acontece quando eu tenho perda de energia? Como que pode ser calculado isso? Eu vou pegar a energia mecânica inicial, ou seja, no início do meu movimento, eu tenho uma energia mecânica, lembra que é a cinética mais a potencial. Isso vai ser igual à minha energia mecânica no final, que vai ter uma energia cinética, uma energia potencial, mais o trabalho, lembra que a gente já viu sobre o trabalho? O trabalho dissipativo. Trabalho é uma energia, nunca esqueçam disso, trabalho é energia, e o trabalho está relacionado a forças, tá? Essas forças, nesse caso, são as forças que dissipam, que geralmente é a força de atrito e a resistência do ar. Para vocês, isso aqui não cai muito, tá? Raramente cai. Quando cai, é para vocês lembrarem o que é um sistema dissipativo, que é aquele que tem perda de energia, tá? Não se esqueçam disso. Teorema do trabalho, ou teorema do trabalho energia, tá? Como tem em algumas apostilas. O que é o teorema do trabalho? A gente já viu o que era trabalho. E a gente já viu também o que é energia cinética. O que esse teorema do trabalho faz? Ele diz que se uma força atuar sobre um corpo durante um certo intervalo de tempo, esse corpo passará a ter uma velocidade. Assim, essa força aplicada realizou um trabalho sobre o corpo, variando sua energia cinética. O que ele quis dizer comigo? É que eu tenho uma bolinha, ela estava parada, tá? Aí eu apliquei força nessa bolinha. Quando eu aplico força nessa bolinha, ela vai começar a andar. Se ela começa a andar, ela tem velocidade. Se ela tem velocidade, ela tem energia cinética. Aí ela vai aumentando a sua velocidade, né? Ela vai mudar a sua velocidade e vai continuar andando. Então, eu variei a minha energia cinética, porque a energia cinética é relacionada à velocidade. Se eu estou variando a minha velocidade, eu estou variando a minha energia cinética. Se tem força e deslocamento, eu tenho trabalho. Então, o que isso significa? Que o trabalho disso aqui é igual à variação da minha energia cinética. Esse é o teorema do trabalho-energia. Tudo bem? É bem simples. Com isso, nós vamos aos exercícios. Vamos fazer alguns exercícios, tá? Para a gente fixar isso. Vamos lá. Um motociclista
desloca-se a 72 km por hora em uma via retilínea. Em dado momento, a velocidade é alterada para 108 km por hora, sendo a massa do conjunto moto mais motociclista 350 kg, determine a variação de energia cinética sofrida pelo motociclista. Bem, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Primeira coisa, vou botar aqui os dados. Bem, primeiro, a minha velocidade inicial é 72 km por hora. Minha velocidade final é 108 km por hora. A massa é 350 kg. Tá aí tudo bem. Ele quer que você calcule a variação de energia cinética, né? Então, ó, variação de energia cinética é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Gente, variação é sempre final menos inicial, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar isso aqui, porque eu tenho que estar no sistema internacional. Por quê? Isso aqui está em quilograma. Quilograma é sistema internacional. As alternativas estão em joule, na verdade em quilojoule. Também é sistema internacional, joule. Então, isso aqui não pode estar em quilômetro por hora, tem que estar em metros por segundo. Então, eu vou transformar esses dois caras aqui em metros por segundo. Lembra? É só dividir por 3,6. Então, isso aqui, 72 km por hora são 20 metros por segundo. 108 km por hora são 30 metros por segundo. Tudo bem? Agora, a gente vai para cá, para essa fórmula aqui. A minha variação de energia cinética vai ser igual. Qual é a fórmula da energia cinética? mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Vou só substituir minha variação de energia cinética. A massa, 350, vezes. Velocidade final é 30. 30 ao quadrado, 900, dividido por 2, menos 350 vezes 20 ao quadrado, 400, dividido por 2. Só número legal para a gente fazer conta. Quando vocês fizerem isso, isso aqui vai dar minha energia cinética final, a variação dela, no caso, né, dá 87.500 joules. Gente, 87.500 joules, lembra? Só andar com a vírgula. Minha variação de energia cinética, se eu andar com a vírgula aqui, ó, vou escrever aqui de novo, 87.500. Se eu andar com a vírgula aqui, eu vou andar 1, 2, 3 casas. Então, minha variação de energia cinética vai ser 87,5 quilojoules, ok? Letra C de casa. Tranquilo? Bora lá para a próxima. Letra C, resposta dessa. Próxima questão. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e ao solo. Presta atenção aqui, que ele pede para você determinar duas coisas, tá? Ele quer energia potencial gravitacional em relação à mesa, depois ele quer em relação ao solo, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui essa parte. Então, primeiro,
vou escrever aqui, vou fazer em relação à mesa. Em relação à mesa, ele quer energia potencial gravitacional, que a fórmula é mgh. Essa que é a fórmula, tá? Então, minha energia potencial gravitacional vai ser a massa, que é 2, a gravidade, que é 10. Essa altura aqui, gente, é em relação à mesa. A mesa, ele fala que o objeto, né, o vaso, está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa. Então, a altura aqui é 1,2, né? Eu tenho a mesa e tenho o vaso acima dela. Isso aqui vai dar... Isso dá 24 joules. 24 joules da mesa. Agora, eu vou fazer em relação ao solo. A fórmula é a mesma. Energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Então, a minha energia potencial gravitacional vai ser 2, porque a massa é a mesma, não muda. A gravidade continua sendo 10, agora o que muda é a altura. Ele quer em relação ao solo. O que vai acontecer? Você vai ter que somar as alturas. Porque o vaso está pendurado a 1,2 metros da mesa. Só que a mesa, ela tem 0,4 metros em relação ao solo. Então, você tem que somar 1,2 com 0,4. Isso dá 1,6 metros. Então, minha energia potencial gravitacional vai dar 32 joules. Essas são as respostas dessa nossa questão. Tranquilo? Vamos para a próxima. Próxima questão. Calcule a energia potencial elástica armazenada em uma mola cuja constante elástica é 100 Nm, que está comprimida apresentando uma deformação de 45 centímetros, tá? Vamos lá. Vou apagar essa aqui. Vou anotar primeiro o que ele me deu. Ele me deu a constante, 100 Nm, e ele me deu a deformação, que é o x, 45 centímetros. E eu sei que a energia potencial elástica é kx² sobre 2. O que eu vou fazer aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, o x, ele está em centímetro. Só que eu não posso deixar em centímetro. Por que eu não posso deixar em centímetro? A minha constante, se vocês verem aqui, ó, Newton-metro. Então, eu tenho que deixar o meu x em metro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar para metro. Lembra? Eu ando 2 casinhas para lá. 0,45 metros. É isso. Então, minha energia potencial elástica vai ser 100 vezes 0,45² dividido por 2. Então, minha energia potencial elástica vai ser, quando vocês fizerem essa continha, isso dá 10,125. 125 joules. Essa é a resposta. Tranquilo? Estão vendo que é bem tranquilo. Ninguém precisa ficar apavorado. Próxima questão. Um caminhão de 1.500 quilos desloca-se a 10 metros por segundo sobre um viaduto de 10 metros, construído acima de uma avenida movimentada. Determine o módulo da energia mecânica do caminhão em relação à avenida, dados a minha gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, galera, agora ele quer energia mecânica, certo? Então, vamos calcular a nossa energia mecânica.
Lembrando que energia mecânica é o quê? Energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. No caso, ele não falou nada de mola, nada de elástica, ele só falou de altura, né? Porque o viaduto, né, gente? Ele tem uma altura em relação à avenida de baixo. Então, essa energia potencial aqui é a gravitacional, tá? A gente vai usar a gravitacional. Então, vamos lá. Energia mecânica vai ser igual. Qual é a fórmula da energia cinética? mv² sobre 2. E a fórmula da energia potencial gravitacional é mgh. Então, minha energia mecânica vai ser a massa, que é 1.500, vezes 10 ao quadrado sobre 2, mais 1.500 vezes 10, vezes 10, porque o viaduto ele está 10 metros acima, então a altura do viaduto é 10, tá? Bem, uma continha grande, né? Depois que vocês fizerem essa continha toda, isso vai dar 225 mil joules. É isso que dá, 225 mil joules. Só que a resposta não está em 225 mil joules. Como é que está a resposta? Está em notação. Então, a gente tem que passar isso aqui para notação científica. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para frente. Então, vai ficar 2,25 vezes 10 elevado a 5 joules. Letra D de dado. Ok? Letra D na nossa resposta. Próximo exercício. Vamos supor que um carrinho de montanha-russa esteja parado a uma altura igual a 10 metros em relação ao solo. Calcule a velocidade do carrinho nas unidades do SI ao passar pelo ponto mais baixo da montanha-russa. Despreze as resistências e adote a massa do carrinho como 200. Antes de fazer, eu vou mostrar para vocês aqui uma figura muito parecida. Ele quer isso aqui. Eu tenho um carrinho aqui em cima de montanha-russa e esse carrinho vai descer. Ele quer que eu calcule aqui, tá? No ponto mais baixo. Imagina que aqui é o carrinho de montanha-russa. Eu tenho ele aqui em cima, ele vai descer, ele quer que calcule aqui, tá? Deixa eu voltar lá para a questão. Então, ele quer que eu calcule a velocidade do carrinho no ponto mais baixo. Isso aqui é importante. Despreze a resistência. Se eu desprezar a resistência do ar, eu não tenho atrito, tá? Então, eu tenho conservação de energia. Então, aqui a minha energia ela está sendo conservada. Então, para calcular isso aqui, eu vou usar a conservação de energia. Deixa eu apagar isso aqui. Como que eu vou calcular a minha conservação de energia? Gente, conservação significa o quê? Tudo que eu tenho no início, eu tenho no final, tá? Então, conservar energia significa que a minha energia mecânica inicial tem que ser igual à minha energia mecânica final. Lembra? Energia mecânica, soma da cinética com a potencial. Então, aqui vai ser energia cinética inicial mais a energia potencial. Nesse caso aqui, a potencial gravitacional inicial é igual a energia cinética final mais energia potencial gravitacional final. O que acontece aqui? Vamos botar as formas. Energia cinética, mv inicial ao quadrado sobre 2 mais mgh, isso é igual a mv final ao quadrado sobre 2 mais mgh. Vamos por partes agora. Essa aqui é a energia cinética inicial. Ele fala que o carrinho ele está parado
Ele está parado a uma altura de 10. Gente, se ele está parado, essa velocidade inicial aqui é zero. Se ela é zero, ó, já posso cortar isso tudo aqui. É zero. A energia cinética inicial não tem. O que sobra? Sobra energia potencial, que é mgh no início. Isso aqui foi o que sobrou. Do outro lado, ele quer que calcule a velocidade final. Então, ele tem mv final ao quadrado sobre 2. Isso aqui ele tem. Só que ele quer que calcule essa velocidade no ponto mais baixo. Gente, se é o ponto mais baixo, eu não tenho energia potencial gravitacional. Então, isso aqui, ó, isso aqui é zero. Não tem. Então, eu não coloco aqui. Então, só sobrou isso. Vamos lá. Olha que lindo o que eu posso fazer. Se aqui é uma multiplicação, aqui também, ó. Se eu fosse jogar esse cara para lá, ele ia dividindo, né? Então, eu já posso, ó, cortar as massas. Vai facilitar a nossa vida. Se eu cortar a massa, vai sobrar gravidade vezes altura é igual a velocidade final ao quadrado sobre 2. Sobrou isso aqui. Agora eu vou botar os números. Gravidade é 10. A altura, ele dá 10 também. Velocidade final ao quadrado sobre 2. Né? Eu vou vir para cá, por esse cantinho, vou puxar uma seta aqui. Não vai dar espaço. Esse 2 está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 100 vezes igual a VF ao quadrado. Então, vai ser 200 igual a VF ao quadrado. Vou jogar a raiz, né? Vai ser raiz de 200 igual a VF. Então, isso aqui, raiz de 200, gente, dá aproximadamente 14,4. Então, VF aqui é 14,4, não, 14,1 metros por segundo. Tranquilo, gente? Isso aqui deu... Velocidade final é aproximadamente 14,1 metros por segundo. Isso dá letra E. Tranquilo? Letra E. Foi? Bem, vamos agora para o nosso último exercício dessa aula. Um objeto de massa igual a 10 kg movimenta-se com velocidade de 2 metros por segundo. Por causa da ação de uma força constante, esse objeto tem a sua velocidade reduzida pela metade. Determine o módulo do trabalho realizado por essa força. Ele quer o trabalho. Deixa eu apagar aqui. Gente, se ele pede o trabalho e ele fala de velocidade, toda vez que ele falar de velocidade, de que está mudando a velocidade, falar de força e envolver o trabalho, nesse caso ele está até pedindo o trabalho, lembrem do teorema do trabalho-energia, tá? O teorema do trabalho-energia, ele diz, né, que trabalho é igual a variação da minha energia cinética. Então, eu vou calcular o trabalho, né? Vai ser energia cinética, variação é final menos inicial. Então, é mv ao quadrado menos mv final menos inicial. Então, o meu trabalho vai ser a massa 10. Gente, quem é a velocidade final? Se antes ele estava com 2 metros por segundo e ele falou que reduz a metade, a minha velocidade final é metade de 2, que é 1. 1 ao quadrado sobre 2 menos 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. Então, meu trabalho vai ser, se você fizer essa continha toda, esse trabalho dá menos 15. Sim, meu trabalho deu negativo, tá? Pode. Só que aqui, ele quer o módulo, hein? Trabalho deu negativo? Deu. Só que lembra que ele pede módulo. Módulo, lembra desse tracinho aqui? O módulo, meu valor ele é sempre positivo. Então, o módulo do trabalho é 15 joules, letra C.
ok? Tranquilo? Galera, por hoje é só. Façam os exercícios, assistam a próxima aula e coloquem os nomes nos comentários. Por favor, tirem suas dúvidas, tá? Não deixem de fazer os exercícios, tá bom? Beijão, estou com saudades, até a próxima aula.